A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Alguma vez você já conversou com a sua alma? Sim, você já aconselhou a sua alma, trouxe uma palavra para a sua própria alma? É isso que vamos ver hoje. Este é o programa Uma Palavra pela Palavra, que eu disponibilizo todas as sextas-feiras a partir das 21 horas aqui no meu canal, no YouTube, Agenor Monteiro. Se você não fez a sua inscrição, faça-o agora. Ative o sininho para que você possa receber as outras publicações. A meditação de hoje está no Salmo de número 42, verso de número 5, que diz assim: Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Esse Salmo de número 42, ele foi escrito ao maestro, ao músico-chefe dos filhos de Corá. Aqui há um título acima deste Salmo. Quando você lê na sua Bíblia, você pode lê-lo. Depois você verá que está escrito assim: masquil para os filhos de Coré. Essa expressão masquil, ela traz uma conotação didática, de sabedoria, de piedade, ou seja, ele tem alguns aconselhamentos. Todos os salmos que têm essa expressão no cabeçalho masquil, ele traz uma palavra de aconselhamento, uma palavra de esperança, uma palavra de orientação. E dos 150 salmos que existem na Bíblia Sagrada, 13 deles trazem essa expressão no cabeçalho. Eu disse em princípio, alguém falando com a sua própria alma. Embora aqui no Salmo 42 não há explicitamente a autoria deste salmo, é considerado esse salmo como sendo de autoria de Davi. Dos 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi. E esse salmo aqui, de número 42, embora não traga a expressão Salmo de Davi, muitos entendem que foi Davi quem escreveu este salmo. O que fazer quando as perseguições confrontam as promessas? Ou quando a razão quer suplantar a fé? Ou quando as circunstâncias querem confrontar e sobrepujar a esperança? Esse salmo, ele tem um contexto interessante, que muitos entendem que Davi escreveu esse salmo num momento de grande dificuldade. Ele não estava em Jerusalém. Foi no momento em que o seu próprio filho, chamado Absalão, o perseguiu, o ameaçou de morte, queria depô-lo do seu trono, do seu reinado. E aqui Davi escreve o seguinte a partir do verso 1. Você pode ler na sua casa depois, onde você estiver, o Salmo de número 42. No verso 1, Davi diz o seguinte: Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? É interessante que Davi havia fugido de Jerusalém. O seu filho Absalão havia se levantado contra ele. Absalão havia congregado alguns líderes ali em Jerusalém. Alguns líderes em Israel, como sacerdotes, como profetas, como soldados, e queria a todo custo depor o seu próprio pai Davi do trono. A Bíblia diz, no contexto da história de Absalão, que Absalão invejava o seu pai Davi. Interessante isso, o próprio filho invejando o pai. Se fôssemos contemporizar, possivelmente Davi não faria parte do grupo de melhores amigos de Absalão. E Absalão, então, ele conclama algumas pessoas do reinado e se levanta contra o seu pai. E a Bíblia diz que ele invejava o seu pai, ele queria a todo custo depor Davi do trono, e uma das suas aspirações era a seguinte: ele dizia: quem me dera que as pessoas, quando viessem consultar o rei, não viessem ao meu pai, mas viessem até mim e pedissem aconselhamentos, pedissem orientações, pedissem justiça, pedissem um julgamento. E a Bíblia até registra alguns fatos, algumas ocasiões em que as pessoas vinham para falar com o rei Davi e Absalão os interrompia, Absalão os interceptava no meio do caminho
e pedia para que contassem a ele as suas causas, os seus problemas, as suas dificuldades, porque ele queria trazer uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, uma palavra de julgamento. O que ele queria, na verdade, era tirar o seu pai do trono. E aqui no Salmo 42, muitos estudiosos entendem que Davi escreveu este salmo justamente nesse contexto. E ele ficou tão aflito nessa perseguição, nessa afronta, nessas ameaças, em que a promessa estava sendo suplantada pela perseguição do próprio filho. Em que a esperança estava sendo suplantada pelas circunstâncias e ameaças de morte. Em que a sua fé em Deus, como um homem, como a Bíblia chama, um homem segundo o coração de Deus, um grande adorador, um dos homens mais eminentes de toda a história de Israel. Ele viveu na Idade de Ouro de Israel e é um dos antepassados mais famosos de Cristo. Você vê lá nos Evangelhos, por diversas ocasiões, as pessoas clamando: Jesus, filho de Davi. E agora tem que deixar o trono, tem que fugir do próprio filho. E ele tinha uma saudade da casa de Deus, do tabernáculo de Deus. E ele diz aqui no Salmo 42, quando eu me lembro dessas coisas, eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Davi se lembra aqui do momento em que ele assume o reino de Israel. E a arca do concerto estava lá na casa de Abinadab e depois na casa de Obed-edom. E ele faz ali um desfile, conclama os músicos, os melhores músicos, os soldados, os levitas. Ele vai lá e faz um desfile para trazer a arca do concerto, o maior símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Ele traz a arca para Jerusalém, ele prepara uma casa para esta arca. Ele ali designa vários levitas, entre eles Asaf, para ministrar diante da arca, outros levitas para ministrarem diante da arca 24 horas por dia. E ele tinha prazer em adorar a Deus, ele tinha prazer em servir a Deus, ele tinha prazer em cantar louvores a Deus. É por isso que ele compõe esse salmo aqui também depois, aos filhos de Coré, ao maestro, esse masquil, esse salmo de sabedoria e piedade, para que fosse também cantado depois, muito tempo depois. E ele tem saudade desse dia e é por isso que ele coloca aqui: eu me derramo diante de Deus. E aqui nesse conflito, Davi diz: por que está abatido a minha alma? Por que você está perturbada? Por que você perdeu a esperança? Por que você perdeu a fé em Deus? Porque as circunstâncias na verdade eram adversas. E quem sabe essa palavra para alguém que esteja me assistindo agora, me ouvindo, não importa quanto tempo faça em que você está nessa aflição, nessa circunstância de diversidade, de perseguição, quem sabe com alguém até da própria família, de quem você menos esperava, de um amigo que você menos esperava, de uma amiga que você menos esperava, e a sua alma está em dúvida, a sua alma está sem esperança. Davi conversa com a sua alma, e eu aconselho você nessa oportunidade também conversar com a sua alma e dizer para a sua alma: por que você está abatida? Por que você perdeu a esperança? Por que você se esqueceu das promessas de Deus? E ele continua dizendo aqui: espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo seu socorro, pelo socorro do seu semblante, pelo seu socorro da sua face. Davi está dizendo: minha alma, deixe de ficar perturbada, deixe de ficar olhando para as circunstâncias contrárias, deixe de ficar olhando para as perseguições, mas espera em Deus. Era como se Davi estivesse dizendo: minha alma, tenha paciência, porque vai chegar o tempo em que as promessas de Deus irão se cumprir. Chegará o tempo em que a verdade se estabelecerá. Chegará um tempo de alegria diante da face de Deus. Continua dizendo aqui no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo ao barulho de suas quedas d'água. Todas as tuas ondas e as tuas vagas estão sobre mim. Davi se sentia como se estivesse no meio de um grande maremoto, no meio de uma grande turba, no meio de uma grande vagas e ondas. Como se estivesse no meio de um mar, no meio de uma tempestade que queria sufocá-lo. E parecia que uma onda vinha, depois ele estava se livrando daquela onda, vinha uma outra onda ainda maior que o sufocava, que o abatia. Mas ele continua dizendo: contudo, no verso 8, o Senhor comandará a sua benignidade durante o dia, e à noite a sua canção estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. Davi estava naquela total aflição, mas dentro dele
havia uma fé. Independentemente das circunstâncias contrárias que você esteja vivendo, que a fé que você tenha em Deus, ainda que seja como de um grão de mostarda, possa acender, possa se lembrar de Deus, e você dirá para a sua alma: minha alma, espera em Deus. Minha alma, você louvará a Deus. Minha alma, eu orarei a Deus e Ele ouvirá a minha oração. Eu direi a Deus, minha rocha, a minha estabilidade, no verso 9. Por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Davi estava dizendo: minha alma, não se esqueça que Deus é a sua rocha. Ainda que, pela razão, haja um momento que pareça que Deus esteja se esquecendo de mim, dizia Davi, por causa da opressão do inimigo, mas espera em Deus. E ainda no verso 10 ele diz: como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Perceba que no momento dessa aprovação, no momento dessas ameaças do próprio filho Absalão, no momento em que ele havia deixado o seu trono para não morrer, até que Deus desse uma resposta para ele, ele sentiu-se como uma espada entrando nos seus ossos. Os seus inimigos, aqueles que não gostavam de Davi, aqueles que queriam vê-lo deposto do reinado e do trono de Israel, diziam para ele: onde está o teu Deus? Onde estão as promessas de Deus para a tua vida? As promessas que você sempre dizia que Deus havia falado com você, que você seria rei em Israel, que você era escolhido de Deus, que você sempre dizia que estaria na presença de Deus, louvando a Deus de todo o seu coração. Quem sabe não é isso que acontece com você? No momento de dificuldade, no momento de provação, privação, onde aqueles em quem você mais confiava lhe viraram as costas e agora são seus inimigos e seus perseguidores. E ainda há alguém que diga para você: onde está o teu Deus? Onde estão as promessas de Deus para a tua vida? As promessas que você dizia que iriam acontecer com você, e você seria abençoado, você seria bem-aventurado, você seria honrado. Onde estão essas promessas? É para você essa palavra. Aprenda com Davi aqui no Salmo 42 e diga para a tua alma, converse com a tua alma dizendo: não fique abatida, minha alma, espera em Deus. Você vai louvá-lo de novo, você vai adorá-lo de novo, você será restabelecida de novo ao seu lugar de direito. Faça como Davi. Interessante, e já indo para o encerramento dessa meditação, que há um verso aqui, no verso 6, eu havia pulado aqui, ele fala assim: ó meu Deus, minha alma está batida dentro de mim, portanto eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Davi havia saído de Jerusalém, havia deixado o seu trono por causa das ameaças de Absalão, e ele vai na direção do rio Jordão e dos montes de Hermon. Por isso diz aqui no verso 6, e lá havia um monte chamado Mizar. Ele estava distante de Jerusalém, ele estava longe da sua terra, estava longe do seu lugar de direito, que era o trono que Deus havia lhe prometido e havia colocado ele lá. E lá no monte de Mizar, naquela distância, ele se lembra da casa de Deus, ele se lembra da arca de Deus, ele se lembra da adoração contínua que havia 24 horas diante da arca do concerto, que ele havia trazido para Jerusalém, de todo o seu esforço, de toda a sua luta. E ele fala assim: a minha alma está abatida, está longe da minha casa, eu estou longe do meu trono, eu estou longe do meu lugar de direito. Aí vamos lá para o verso 11, que ele repete a expressão, dizendo: porque estás tu abatido, a minha alma, agora para encerrar o salmo, e por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Ele estava dizendo: minha alma, não fique desfalecida, não fique abatida, não fique inquieta dentro de mim. Espera mais um pouco, porque você vai louvar a Deus. Eu ainda o louvarei. Deus é a saúde do meu semblante, é a saúde da minha face. Ele é o meu Deus. Davi estava dizendo: as coisas voltarão ao lugar, as promessas serão cumpridas, Deus estabelecerá a verdade, porque eu espero nele, eu confio nele. Guarde essa palavra, medite nessa palavra, leia atentamente o Salmo de número 42
e independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo. Esta é a primeira meditação deste ano de 2024, que eu disponibilizo aqui às sextas-feiras, depois das 21 horas. Você pode assistir às outras mensagens, tem inúmeras mensagens aqui, uma palavra pela palavra, e também há outras pregações nos templos, estudos bíblicos e louvores. Diga para a sua alma nesse instante, nessa circunstância, quem sabe de adversidade que você esteja vivendo. Espera em Deus, porque você ainda o louvará. Espera em Deus, porque as promessas serão restabelecidas. Espera em Deus, porque você voltará ao seu lugar de direito. Diga para a sua alma, converse com a sua alma. Eu quero orar nesse instante em seu favor. Se você puder orar comigo, ore nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade singular que nos proporcionaste de meditarmos na Tua Palavra no Salmo de número 42. Eu tenho certeza que esta palavra, esta meditação está tendo um endereço certo. Essas pessoas que estão me acompanhando em oração, que estão vivendo momentos, quem sabe, de adversidade, de perseguições, de ameaças, estão em dúvidas a respeito das suas promessas, porque as perseguições são tantas. Estão em dúvida a respeito da fé em Ti, ó Deus, por causa da razão, por causa das circunstâncias, estão em dúvidas, ó Deus, porque as lutas são tantas, são como ondas no mar, como vagas, como disse Davi, uma após a outra. Mas nesse instante estão conversando com as suas próprias almas e dizendo: espera em Deus, ó minha alma, porque ainda você o louvará. Espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Ele é a minha esperança, Ele é a saúde do meu semblante, como disse Davi. Pai querido, visita essas pessoas agora. Traz saúde física e saúde espiritual. Na autoridade do nome de Jesus, o Teu Filho, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, toda moléstia. Receba a saúde agora em nome de Jesus. Todo diagnóstico contrário, todo exame contrário, eu creio, ó Deus, que no poder que há no nome do Teu Filho Jesus. E a saúde vai chegar para essas pessoas. Pai querido, visita-os de uma maneira poderosa e abundante. Essas pessoas que estão apresentando algum ente querido, alguém da família, ouça essas orações, ouça essas intercessões. Pai, no nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Medite nessa palavra, leia o Salmo 42, compartilhe essa mensagem. Se quiser deixar o seu comentário aqui abaixo dessa postagem, fique à vontade, ou a sua pergunta. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se aqui no canal e que as bênçãos de Deus sejam abundantes sobre as suas vidas. Um forte abraço.